As pessoas passam por lugares onde relíquias e itens arqueológicos podem estar o tempo todo. Sem serem visíveis, escondidos no subsolo ou em um corpo d'água, são difíceis de encontrar e ainda mais difíceis de escavar, limpar e reparar. Mas o conhecimento adquirido sobre o passado não tem preço. Pollentia, uma cidade insular romana. Uma nova escavação descobriu o que pode ser o exemplo mais antigo de uma lanchonete. Datado de 10 a.C. a 30 d.C., este é o mais antigo dos restaurantes ao ar livre deste estilo, onde a comida era passada por cima de um balcão, e eles são mais semelhantes a um restaurante de fast food. Embora um também tenha sido encontrado em Pompeia, o de Pollentia é o mais antigo encontrado, e mostrou que alimentos que anteriormente eram considerados apenas para a elite podem ter sido servidos na cidade também. Refeições prontas incluíam vinho, sopa e carnes, e dentro do poço de lixo foram encontradas 165 ossos de tordos. Principalmente encontrados foram habilidades, externos, membros distais e muitos dos ossos das asas e das pernas estavam faltando. Acredita-se que os pássaros foram preparados e então fritos na frigideira, e podem ter sido servidos em espetos para os restaurantes ao ar livre. Essa descoberta contraria a crença de que esses alimentos eram limitados, e mais restos deles foram encontrados em outros locais, sugerindo que também estavam presentes em mercados locais e eram facilmente consumidos por qualquer membro da comunidade. Vista como um ponto de encontro ou um nexo social onde membros da comunidade se reuniam acidentalmente ou planejadamente, desfrutavam de uma refeição, compartilhavam fofocas ou contavam histórias e se envolviam em atividades diárias. Chogazambo não é tanto uma descoberta recente, mas uma descoberta contínua. Apesar de investigações extensas, ainda há muito sobre a estrutura do antigo zigurate que não sabemos. O zigurate é o estilo arquitetônico característico da antiga civilização mesopotâmica, mas alguns exemplos da forma distintiva foram encontrados além dos antigos territórios mesopotâmicos. Chogazambil, perto de Susa, no Irã, é o mais notável entre eles. Sabemos que este lugar era conhecido como Der-Antas e acreditamos que pode ter sido considerado uma cidade sagrada pelo reino elamita. Contrariando essa ideia, no entanto, está o fato de que grande parte do local parece estar inacabada, talvez até abandonada não muito tempo depois de ter sido fundada há 3.250 anos. A instrução para construir a estrutura e a cidade ao redor dela foi dada diretamente pelo rei Utashnapirisha, mas a enorme quantidade de tijolos não utilizados ao redor do zigurate sugere que a construção pode ter sido interrompida no momento em que ele faleceu. No entanto, o interior contém passagens secretas e escadarias escondidas, sugerindo que algo aconteceu aqui além do que normalmente se esperaria de um prédio assim. Será que algum dia descobriremos seus segredos? Talvez o estudo em andamento de 2021 resolva o mistério. Os esforços de construção levaram mais uma vez a uma descoberta extraordinária de artefatos nas terras altas da Escócia. Ao preparar um novo campo de golfe, uma roda de carruagem foi encontrada dentro de um círculo cerimonial. Inicialmente, as equipes descartaram como se fosse uma roda mais nova perdida por um agricultor local, mas escavações adicionais mostraram que isso não era verdade. É uma roda de ferro forjado e exigiu habilidades avançadas do ferreiro que a fez, forjando várias tiras de ferro juntas em uma bigorna e depois formando-a ao redor da roda. Junto com outras evidências, esse processo ajuda a datar o item e aponta que ele era uma carruagem de 2 rodas, embora a outra roda ainda não tenha sido encontrada. Datada da Idade do Ferro e aguardando uma datação mais detalhada, estima-se que a cova estava com o item por volta de 200 a.C. E lá dentro, eles encontraram uma urna de cremação de 3.500 anos, pedras de moinho, ferramentas de sílex e os restos de vários edifícios de madeira de origem neolítica. Apenas 4 outras peças de carruagem foram localizadas na Escócia, e nenhuma antes nas Terras Altas. E isso confirma o uso de carruagens na área, embora raramente, e o círculo e o espaço em que foi encontrado mostram mais detalhes sobre as práticas cerimoniais, técnicas de agricultura e outros detalhes da vida comunitária. Adicionado aos restos humanos cremados, cerâmica e ossos de animais que foram encontrados junto com a roda do carro, isso sugeriu que era uma cerimônia de enterro ritual para um membro rico e de alto escalão da sociedade. Para algumas pessoas, não há nada melhor do que uma taça de vinho no final de um dia longo e difícil. Havia pessoas que se sentiam da mesma maneira exata há 2.000 anos na China Antiga. Em novembro de 2018, arqueólogos descobriram um grande pote de bronze de 2.000 anos de idade dentro de uma tumba da dinastia Han Ocidental, na província de Henan do país.
O pote ainda estava selado, e quando os arqueólogos o abriram, foram tomados por um cheiro forte, mas muito familiar, o cheiro distinto de álcool. Embora agora seja um tom de amarelo semiclaro, quase como água rançosa, os cientistas acreditam que este líquido mal cheiroso é vinho de arroz. Embora provavelmente tenha sido usado em encontros sociais, o vinho de arroz também é conhecido por ter desempenhado um papel vital nas cerimônias e rituais sacrificiais da época. Com base no fato de que este recipiente cheio dele foi encontrado em uma tumba, pode também ter tido um papel nos rituais funerários. Os cientistas estão divididos sobre a questão de saber se o arroz ainda seria seguro para beber, mas essa é provavelmente uma discussão sem sentido, já que duvidamos que haja alguém corajoso ou tolo o suficiente para sequer tentar. Na Turquia, um túmulo foi encontrado no sítio arqueológico de Gordian, que fica a 60 milhas da capital, Ankara. Processos de datação o situam no século VIII a.C. na cidade que era então a capital. Foi aqui que o rei Midas passou seu reinado, governando de 740 a 700 a.C., ligando-o à câmara funerária que data de 750 a.C. Evidências dentro do túmulo sugerem que ele era de sua família, embora não necessariamente dele diretamente. Estava cheio de itens mostrando grande riqueza, incluindo ferramentas de ferro, itens de bronze, um enterro por cremação e outros itens. Foi a maior demonstração de riqueza nos 67 túmulos após a do pai do rei Midas, que foi nomeado o Túmulo de Midas, devido à extensa exibição de riqueza encontrada dentro. Os 2 caldeirões de bronze encontrados também sugeriam um banquete funerário, seja para os vivos ou para conduzir aqueles que partiram para a vida após a morte. Não foram encontrados vestígios de comida nos alimentos, então podem ter sido feitos para a ocasião e nunca realmente usados. Com um sítio de escavação deste tamanho, já foram investidos vários anos, e artefatos foram reunidos neste local por mais de 75 anos, com as escavações continuando. Na Turquia, um novo sítio de escavação revelou o túmulo de um gladiador. No entanto, o sarcófago que abrigava seu corpo foi encontrado vazio. O sarcófago foi construído no século 3 DC e foi usado para enterrar 12 corpos, resultando na mudança do corpo do gladiador. No exterior do sarcófago, há uma inscrição que foi traduzida e determinada a nomear o gladiador original como Eufrates. Também inclui 3 cruzes que foram adicionadas séculos após sua morte e sepultamento, após o que mais 3 foram adicionadas dentro da tampa, com cruzes adicionais esculpidas na própria tampa ainda mais tarde, talvez no século 7 ou 8. Este local de escavação está localizado no que hoje é Selçuk, no oeste da Turquia, onde também foram encontrados restos do restante do assentamento, incluindo canais de água, sistemas de drenagem, vários túmulos, um sistema de drenagem, uma igreja que mais tarde foi ampliada para criar uma basílica e depois convertida em uma igreja com cúpula. Este é o primeiro túmulo encontrado assim, o que o distingue dos outros enquanto os arqueólogos tentam determinar quem mais estava no sarcófago e quando foram adicionados ou substituídos pelas pessoas que estavam anteriormente. Em outubro de 2021, um túmulo foi encontrado do século VII, quando estavam preparando para uma nova construção em Tuzenhausen, Baviera. Dentro de uma câmara de pedra, o túmulo foi identificado como pertencente a um menino pequeno, que acredita-se ser membro da elite, e devido ao uso de um novo método de congelamento rápido do túmulo para facilitar o deslocamento, ele foi apelidado de Príncipe de Gelo. Evidências mostraram que o edifício tinha um uso alternativo. No entanto, quando ele morreu, foi readequado para servir como seu túmulo, sendo ele o único corpo encontrado dentro. Para remover a descoberta sem causar danos, nitrogênio líquido foi usado para congelar o corpo no túmulo, e então o túmulo completo foi removido com o menino intacto dentro dele. E a preservação na vedação de calcário no túmulo permitiu que pedaços de uma vestimenta de seda fossem encontrados, uma bainha de couro, e um pouco de sedimento ou solo externo conseguiu penetrar ou acessar o túmulo. A data de sua morte foi determinada entre 670 e 680 anos depois de Cristo, quando ele tinha apenas 1 ano e meio de idade. Ele nasceu na área e viveu toda a sua vida lá, com os itens enterrados com ele mostrando a grande riqueza que sua família possuía, incluindo o pelo sobre o qual foi sepultado, as roupas de seda, uma cruz de folha de ouro e bens funerários como uma bacia de bronze, um pente, uma tigela de madeira, um copo com acessórios de prata e comida. Pinturas frequentemente foram encontradas atrás de paredes em igrejas e escolas. Mas recentemente, uma foi encontrada em Veneza, no Grande Canal, sobre uma tabacaria. Foi coberto com gesso há séculos e foi encontrado acidentalmente quando começaram os trabalhos de renovação em um palácio. O palácio fica de frente para a ponte de Rialto e está do outro lado do ônibus aquático, onde será visto por muitos agora, graças ao trabalho de restauração que está atualmente sendo concluído. 3 figuras estão retratadas, cada uma alegórica, 2 delas femininas e uma masculina.
mas as características restantes ainda estão sendo descobertas. Até agora não foi determinado quem pintou isso ou quando, mas pesquisas continuam sendo conduzidas. Embora seja amplamente conhecido que animais pré-históricos, répteis e até insetos eram muito maiores nos tempos pré-históricos, um novo marsupial pré-histórico foi encontrado, que é muito maior do que qualquer outro encontrado até agora. Foi encontrado no Parque Nacional de Big Bend, no Texas, e está fornecendo novas informações e um novo ponto de vista sobre o ecossistema do Paleoceno. Essas descobertas apoiam a ideia de uma terra com vida pré-histórica que era diversificada, com vegetação exuberante, um ambiente tropical e abrigando muitos animais de todos os tamanhos, incluindo este, que viveu há aproximadamente 60 milhões de anos. Estudar o animal e seu caminho ajudou a descobrir mais sobre os mamíferos naquela época, depois dos dinossauros, mas antes dos marsupiais de hoje, e como eles interagiam com o mundo ao seu redor. A Macedônia do Norte é o lar de uma cidade antiga há muito perdida, cujas ruínas mostram que a área foi povoada muito antes do que se pensava anteriormente. Acredita-se que era um posto avançado do terceiro século a.C., mas investigações adicionais mostraram que faz parte da Idade do Bronze, entre 3.300 e 85.200 anos antes de Cristo. O lidar foi utilizado para determinar a data e a extensão do assentamento, e ajudou a encontrar muitos dos artefatos. Machados de pedra, fragmentos de cerâmica, peças de jogos, ferramentas têxteis e até mesmo parte de um bilhete de teatro de argila sugerem uma sociedade avançada e sofisticada que estava presente muito antes do esperado. Uma moeda também foi encontrada datada de 325 e 323 a.C. Isso representa a época de Alexandre, o Grande. Não só isso datou a população mais para trás do que se esperava, mas também mostrou que a civilização era significativamente mais avançada e tinha sistemas que ajudavam a comunidade a operar e evoluir. Joias são frequentemente uma das formas de presença de uma comunidade que permanecem após seu desaparecimento e também fornecem muitas informações sobre o avanço da tecnologia e do trabalho com metais. Um broche do século VIII foi encontrado durante a construção de um desvio de estrada em Limerick. Fundido em bronze e com 12 centímetros de comprimento, será exibido no Museu Nacional, juntamente com mais de 100 outros objetos. Também possui vidro azul e decorações de animais e abstratas que o diferenciam dos outros. Após datar o broche, saberemos mais sobre como a metalurgia cresceu na área, quando começou e quão rápido a tecnologia e as técnicas evoluíram. Como muitas outras métricas, o progresso de habilidades como a metalurgia e os materiais utilizados são fundamentais para entender como uma comunidade trabalhava. A antiga cidade de Nínive, antiga capital do Império Assírio e que fica perto da capital Mosul, Iraque, forneceu acesso a muitas relíquias e segredos antigos durante a escavação. A escavação da área resultou na localização de uma sala do trono no Palácio Norte do rei Assurbanipal e todas as decorações encontradas dentro. Uma grande escultura em relevo foi encontrada em uma laje que tinha 18 pés por quase 10 pés e pesa quase 12 toneladas. Várias histórias estão incluídas nas gravuras e elas contam as histórias que eram mais importantes na época, o que oferece uma janela para suas vidas diárias, religião, tradições e outros fatores. Das imagens na laje, uma é do rei Assurbanipal, que foi o último governante do império, e duas outras eram divindades importantes, com outras figuras de menor importância. É uma descoberta rara, pois não é apenas uma das maiores, mas também porque não retrata as grandes divindades, e este é o único que foi encontrado que não é, adicionando um pouco de mistério à peça e quem a fez, quando foi feita e seu propósito. Em outra incrível descoberta arqueológica, um vagão da London North Eastern Railway do início dos anos 1090 ou final dos anos 1080 foi encontrado na Bélgica. Ainda está pintado de vermelho. Tem o logotipo e o nome da empresa em destaque na lateral. Está descansando, não nos trilhos, e foi enterrado por tanto tempo que começou a se desintegrar e deteriorar. Encontrado durante uma escavação de uma fortaleza local e em preparação para uma nova rodovia, não se sabe como ele foi enterrado a 800 quilômetros de onde foi originado ou por que estava lá, embora evidências sugiram que foi usado como armazenamento. Este vagão específico foi usado para mover móveis e outros pertences de pessoas que estavam se mudando, ou para bagagens junto com o restante do trem, em vez de ser um vagão de cedro. É de madeira e tem aproximadamente 100 anos, sendo considerado um dos primeiros modelos da frota de remoção, que esteve em operação por alguns anos em torno de 1930. Infelizmente, está tão danificado que está se desintegrando durante a escavação, mas eles ainda estão procurando informações sobre sua chegada e por que está lá. Um tema comum entre todas essas civilizações do mundo antigo é que reis e líderes sempre tinham os melhores túmulos. Você poderia argumentar que isso ainda acontece hoje. Túmulos antigos para reis variam em estilo de região para região.
mas há algo especial sobre Kviklungagården em Kvik, uma vila no sul da Suécia. É a tumba da Idade do Bronze mais bem preservada do país e desafia nossas percepções sobre os escandinavos da Idade do Bronze. Além do design elaborado da câmara funerária, Kviklungagården está coberta de arte que parece mostrar humanos envolvidos em uma atividade religiosa de aparência complicada. Tanto o conhecimento tecnológico demonstrado pela construção do túmulo quanto a sofisticação da arte eram, em um momento, considerados além da compreensão dos europeus da Idade do Bronze. É provável que contivesse magníficas oferendas funerárias para acompanhar todas as decorações elaboradas, mas infelizmente estas foram saqueadas muito antes da descoberta do túmulo. A julgar pelas vívidas representações de carros e embarcações marítimas nas paredes, quem quer que tenha sido enterrado aqui pode ter sido o líder de um reino que viajou por terras distantes. Você poderia passar muito tempo olhando para a ponte com o criativo nome de Ponte Espinhosa em Swansea, Austrália, sem entender para que ela foi construída. O design peculiar intrigou os arqueólogos por muitos anos, mas recentemente eles acreditam ter encontrado uma explicação, um tanto embaraçosa para eles. É uma explicação mais simples do que muitos poderiam ter presumido, e uma que provavelmente deveriam ter chegado muito antes. As enormes estacas de pedra que revestem as paredes da ponte provavelmente estão ali com o humilde propósito de impedir que o gado caia dos lados. A ponte foi construída em 1843 por criminosos detidos na estação de condicional Rock Hills, nas proximidades, como uma forma de conectar pequenas, mas previamente isoladas comunidades agrícolas, mas não parece ter sido usada muito, e assim seu propósito foi esquecido quase imediatamente. Uma teoria é que os picos deveriam ter uma aparência mais uniforme, mas os condenados os colocaram em ângulos deliberadamente descontraídos para irritar seus superiores. Esse pobre design fez com que a ponte se tornasse inadequada para seu propósito. Então, ela se tornou uma curiosidade estranha quase desde o momento em que foi concluída. Pachayamas, um sítio arqueológico localizado na Java Central, Indonésia, onde foi descoberta recentemente uma fóssil de elefante de 500 mil anos. É a primeira vez que um fóssil de animal dos tempos antigos foi encontrado na área, e ele foi escavado por equipes especiais para garantir que permanecesse intacto durante a remoção. Será usado para pesquisa e exibição para fins educacionais. O tamanho do fóssil determinou que é pré-histórico e não é comparável aos elefantes atuais nem em tamanho nem em muitas características, embora seja claramente um tipo de elefante. Sabe-se que o âmbar pode preservar fósseis quase perfeitamente, e em uma nova descoberta ele fez isso novamente com um fungo. Foi determinado que tem 99 milhões de anos, e a mosca que ele contém carrega um fungo que pode ser visto claramente através do âmbar. Um segundo espécime também foi encontrado de uma jovem formiga que também está infectada com o fungo, ou um semelhante, e estes são os exemplos mais antigos conhecidos de um fungo que invadiu um corpo hospedeiro e o dominou até matá-lo. Mesmo considerando as dezenas de milhares de outras amostras de âmbar que foram encontradas anteriormente, essas duas peças são raras e únicas em seu conteúdo e nas informações que trarão. Anteriormente, esses mesmos cientistas nomearam fungos antigos semelhantes como Ophiocordyceps, conhecidos como o fungo zumbi, devido à maneira como infecta e controla seu hospedeiro. A presença desse fungo no âmbar daquela época mostra como os insetos e fungos já eram avançados durante o período Cretáceo. 24 corpos foram encontrados em uma tumba datada de antes dos Incas, no sítio arqueológico El Caraca, no sul do Peru. Está localizado no vale do rio Atico, e foi determinado que os corpos provavelmente eram do mesmo conflito, talvez de ambos os lados. Descoberto como um poço com paredes de pedras circulares, os corpos e os bens funerários mostraram que era um túmulo. Cerâmicas, objetos esculpidos em ossos, figuras esculpidas em pedra e têxteis foram todos encontrados com os falecidos, que eram homens, mulheres e crianças, cada um com lesões traumáticas. O enterro cuidadoso e os itens do túmulo sugerem que eles podem ter sido perdidos em um conflito e que faziam parte da comunidade que venceu, resultando em um enterro heróico, mas nenhuma informação adicional foi encontrada até o momento. Vários outros túmulos revestidos de pedra foram encontrados, cada um com seu próprio conjunto de artefatos, e estão sendo usadas digitalizações em 3D para determinar quais áreas continuar escavando ou explorar em seguida, enquanto as informações são coletadas sem nenhum dano por exposição. Uma vez concluída a escavação, será realizada uma análise de DNA para determinar se algum dos falecidos é parente.
Novas tradições e artes estão sendo descobertas em Roma por meio de um anel romano que tem a imagem de Tito Carvilius Gemelos dentro do próprio anel. Ele era usado por sua mãe todos os dias após sua morte aos 18 anos e foi feito de ouro e quartzo durante o primeiro século. O anel foi localizado com a matrona romana em sua tumba, a tumba Flávio Trajanica, no ano de 2000. Seu túmulo familiar estava dentro da necrópole de Grota Ferrata, que fica perto de Roma, em uma câmara que continha 2 sarcófagos, Carvialo Gemelo e Abúcia Cuori. Ela estava tão bem preservada que os arqueólogos ficaram surpresos com sua condição. Eles conseguiram determinar seu nome e idade, e ela foi chamada de Múmia de Roma. Ela estava coberta de flores e guirlandas. Foi determinada que tinha entre 40 e 45 anos quando morreu, usava uma peruca que estava intacta e tecida com ouro e usava seu anel. Uma exposição em Turim adicionou uma descoberta incrível às suas últimas ofertas com a última ceia em uma tapeçaria. Foi encomendado em 1514 por Luísa de Saboia e o então futuro rei, Francisco I da França. A pintura original é de Leonardo da Vinci, e a tapeçaria foi encomendada e concluída enquanto ele ainda estava vivo, com sugestões de que ele teria até a oportunidade de vê-la quando foi convidado a se mudar para o Château de Lucy, em Amboise. Lá, ele foi nomeado o primeiro pintor, engenheiro e arquiteto do rei, o que lhe permitiu viver o resto de sua vida confortavelmente, fazendo as coisas que amava. A tapeçaria tem impressionantes 30 pés de comprimento e 16 pés de altura, sendo tecida apenas com os melhores materiais disponíveis na época, incluindo fios de seda, ouro e prata. Embora o restante seja uma combinação exata, o fundo está em um pátio iluminado com tapeçarias deslumbrantes de cada lado, uma ponte de 3 arcos e mármores com uma paisagem ao fundo, ao invés do fundo escuro e menos decorado do original. Foi presenteado ao Papa Clemente VIII em 1533 por ocasião do casamento de seu filho com o rei Francisco. Embora artefatos romanos sejam encontrados com frequência, há alguns que são incrivelmente raros e sempre são uma surpresa quando encontrados, e o vaso de vidro encontrado em um cemitério em Autun, França, é um deles. A escavação da necrópole resultou em 230 sepulturas, cada uma contendo seus próprios artefatos, incluindo alfinetes de âmbar, um anel de ouro com granada, sarcófago de arenito, fivela de cinto de bronze e contas de vidro azul. O vaso de vidro reticulado é o mais importante das descobertas devido à sua raridade. Foi datado do século IV e é um dos apenas 10 vasos semelhantes que foram encontrados, sem outros de esta região. Ele tem quase 5 polegadas de altura e um diâmetro de 6 polegadas e está bem decorado com a inscrição Viva Feliz, padrões esculpidos e outras decorações. É também o primeiro do seu tipo encontrado intacto, permitindo que seja limpo e restaurado sem a necessidade de reconstruí-lo ou criar uma réplica. A Romênia é o lar da coleção mais recente de joias de prata dácia encontrada em Brisa. O design e o estilo as colocam como feitas no 1º século a.C. e indicam que havia um assentamento dácia na área onde anteriormente não se pensava haver um. A coleção tem um total de 6 peças, cada uma gravada ou trançada com designs intrincados. Uma pulseira, 3 broches, um colar de corrente com pingentes, um cinto feito de placas, tanto ovais quanto redondas, e uma placa retangular com decorações solares. Embora mostre que havia um assentamento ali que eles não conheciam anteriormente, isso também levantou questões sobre qual era sua intenção original, incluindo uma oferenda a uma divindade, uma reserva em caso de emergência ou crise, ou para algum outro propósito. No distrito de Cúmbria, no Reino Unido, um alojamento Tudor passou por reformas e reparos que revelaram pinturas datadas da construção original da casa na década de 1560. Ela reteve muitas das características originais, principalmente aquelas que foram cobertas. As primeiras foram localizadas no 2º andar na década de 1970 e incluem folhagens e um cachorro, enquanto outras pinturas foram encontradas no térreo, incluindo a mais recente. Esta pintura é de flora que tem animais escondidos, incluindo um coelho e perfis de cabeças grotescas. Foi utilizada a técnica a seco, que aplica pigmentos em gesso seco com o uso de um agente ligante, facilitando o retoque e auxiliando nos esforços de restauração. O estilo, método de pintura e as cores preto e branco confirmam que é do século XVI e são bastante raros para a Cúmbria. A estátua de Constantino, que está alojada no Museu Capitolino de Roma, teve recentemente o seu dedo devolvido. Registros históricos mostram que ele não desapareceu até o século XIX e foi encontrado na França quando o Louvre fez uma grande aquisição. Uma vez reconhecido, fizeram uma réplica de fibra de vidro e enviaram para a Itália para ser usada em seu lugar.
A parte do dedo tem 15 polegadas e consiste nas duas falanges superiores do dedo indicador da mão esquerda. Foi encontrada no Louvre em 2018, e uma vez que a réplica foi testada e confirmada, eles se prepararam para enviar o dedo real para ser recolocado. Concluindo, a estátua de bronze de 40 pés do século IV agora repousa com o resto de sua mão em exibição. A cabeça da estátua, no entanto, acredita-se ser mais antiga e talvez do primeiro século, após o qual foi recarvada para representar imperadores à medida que mudavam, terminando com Constantino. Enquanto a cabeça também desapareceu por um longo período, embora tenha reaparecido no século XII, junto com a mão e parte do antebraço, todos estavam em exibição em um pátio de latrão. A coroa dourada que se acreditava ter sido usada em sua cabeça ainda está desaparecida. O trabalho em metal foi estudado por muitos anos, e um dos artefatos mais recentes encontrados mostrou como era na Escócia medieval. Na ilha escocesa de Islay foi encontrada uma antiga oficina de metalurgia. É datado de algum momento entre o século VI e IX d.C. Esta cabana de fundição de ferro foi encontrada construída sobre uma casa residencial que, naquele momento, já estava abandonada. No local foram encontrados vários artefatos que sugeriam o uso do edifício, incluindo resíduos metálicos, pedaço de moinho rotativo, agulhas de osso, fragmentos de xisto e outros pedaços de resíduos de metalurgia. Outros também foram encontrados em edifícios próximos e restos de edifícios que outrora foram uma pequena comunidade. Testes mostraram que o xisto era provavelmente da Escócia e encontrado localmente. O edifício em si tinha 6,7 metros por 6,4 metros e 36 metros quadrados, com uma seção circular sendo ligeiramente maior que a outra, com espaço para uma extensão circular adicional a ser adicionada conforme necessário. No entanto, tornou-se necessário reparos e foi então alterado para fins industriais a partir de residencial. Também encontrados na ilha estão uma capela, cemitério e outros edifícios de estilo de vida, mas nenhum outro residente foi localizado ou escavado até agora. O Saara é um dos desertos mais quentes e inóspitos da Terra. Qualquer um que se encontrasse no meio dele sem água ou abrigo estaria quase certamente condenado. Então é difícil imaginá-lo como um lugar verdejante cheio de plantas, água, pessoas e vida. No entanto, sabemos que um dia foi assim. Um estudo recente das formações rochosas nas regiões do norte do Saara revelou a presença de gravações nas rochas criadas por pessoas que viveram aqui há mais de 5.000 anos. Além de pintar ou esculpir figuras humanas e formas geométricas, eles também gravavam girafas, crocodilos e outros animais. Seria muito incomum para os antigos desenharem coisas que não podiam ver, então só podemos supor que esses animais eram nativos da região naquela época. Uma pintura até mostra pessoas nadando em um lago. A teoria científica atual é que o Saara se tornou verde várias vezes ao longo da longa história da Terra antes de voltar a ser um deserto, e pode até funcionar em um ciclo de 5.000 anos. Alguns especialistas até acreditam que a migração precoce de humanos do norte da África só pode ter sido possível devido ao reverdecimento do Saara. Nenhum de nós estará aqui por tempo suficiente para descobrir se a teoria está correta. Enquanto estamos falando sobre obras enigmáticas de pedra, vamos discutir as lajes de elefante de Flora Vista. Elas podem ser muito menores que a bigorna de Shogba, mas não são menos misteriosas. A história oficial dos artefatos afirma que foram encontradas por um menino de 10 anos explorando ruínas dos nativos americanos em Florida Vista, Novo México, em 1910. O que aconteceu depois disso é desconhecido, mas eles apareceram nos arquivos do Museu do Estado do Arizona em 1950. As lajes recebem seu nome pelo fato de que, além de estarem cobertas de inscrições, ambas as tábuas apresentam entalhes de elefantes. As inscrições não podem ser traduzidas e podem não ser uma tentativa de comunicação escrita. Os elefantes são ainda mais problemáticos do que as inscrições. As lajes são claramente antigas, mas tudo o que sabemos sobre a história nos diz que não havia elefantes na América do Norte até o século XVIII, quando começaram a ser importados do exterior. Mais recentemente, o arqueólogo controverso Dr. David Imhotep afirma que as inscrições são africanas e provam que os africanos visitaram as Américas muito antes dos europeus, trazendo seus elefantes com eles. Mas há pouquíssimas evidências para apoiar uma afirmação tão extravagante. Jeonju foi a antiga capital do Reino de Silla na Coreia do Sul, e sua descoberta resultou na área sendo declarada um local histórico designado, e é comumente conhecida como o Museu Sem Paredes. Muitos artefatos são encontrados no local, incluindo coroas cerimoniais, dentes de ouro, jade e desenhos entalhados sobre eles, e a primeira coroa dourada com asas adornadas com asas de besouro joia.
Nos túmulos de Sila, esses itens foram uma descoberta comum. Aqueles dentro da coroa cerimonial foram colocados lá, criando a forma de um coração de cabeça para baixo, mudando de um verde vibrante para um marrom apagado ao longo do tempo. Das 15 asas que foram encontradas, 7 permaneceram embutidas na coroa, enquanto o restante havia caído e foi encontrado ao redor do túmulo. Devido ao seu brilho, as asas dos besouros tornaram-se uma decoração comum para roupas e acessórios em toda a antiga Coreia. No entanto, esta foi a primeira vez que foram encontradas em uma coroa. Ainda encontrado na cabeça de quem usava, é uma coroa elaborada com réplicas verticais de galhos de árvores, peças em forma de galhada, corações de cabeça para baixo, pingentes com jade e ouro pendem do lado, e havia um conjunto completo de joias encontrado no corpo também. Acredita-se que as joias foram feitas especificamente para o enterro e que não foram usadas antes pela garota de 12 a 15 anos que as estava usando. Um conjunto de inscrições hieroglíficas encontradas no sul da Jordânia está mudando o que se pensava sobre as relações no Nilo e Levante. Esses foram datados em mais de 3.000 anos atrás, e acredita-se que são apenas o começo de uma melhor compreensão da atividade egípcia durante esse período. Cada uma das inscrições contém a imagem do faraó Ramessés III, que reinou de 1186 a 1155 a.C. Dentro da Jordânia, este é o primeiro uso de sua imagem e mostra que a influência do Egito já era ampla naquela época. Elas estão esculpidas em arenito em Wadi Rum, que é bem conhecido por suas gravuras rupestres e assentamentos pré-históricos, e é uma área protegida que permite visitantes. As imagens sugerem que houve uma expedição ou visita diplomática ao corredor noroeste da Península Arábica. Na ilha grega de Ítaca, acredita-se que arqueólogos encontraram a casa que Odisseu usava para seu repouso. Acredita-se que seja o santuário do mítico rei. Ela se ergue orgulhosamente na paisagem perto das encostas de Chote. Rodeada por afloramentos rochosos, possui 2 terraços conectados por escadarias de pedra e é conhecida como a Escola de Homero por aqueles que a conhecem. As novas descobertas causaram uma mudança na crença de que a área foi povoada durante o período neolítico final e pode ter estado ativa durante o período micênico dos séculos 14 a 13 a.C. Fragmentos de cerâmica, ferramentas de sílex, fragmentos de vasos, cisternas subterrâneas e muito mais indicam que fazia parte de uma ampla rede de sítios utilizados em toda Ítaca. É a partir deste local que a supervisão regional, a gestão portuária e a gestão de recursos ocorreriam.